nós vamos apresentar uma preparação de um sabão base 100% vegetal, tipo sabão em barra. Ele é adequado para lavar as mãos, as roupas, louças, panelas e talheres. O sabão é o produto da reação entre uma gordura e um neutralizante, que em geral é o hidróxido de sódio. Popularmente nós conhecemos por soda cáustica. Essa reação nós chamamos de saponificação. Sempre que você vai preparar um sabão, a questão primordial é: qual a quantidade correta de soda cáustica que você vai precisar para reagir com a gordura? Para saber isso, você precisa consultar o índice de saponificação dessa gordura. Nada mais é do que a proporção ideal do neutralizante para cada grama de óleo. Ele é calculado em laboratório a partir de uma titulação e, por padrão, ele é relatado na literatura em miligramas de hidróxido de potássio para cada grama de gordura. Mas nessa tabela aqui, que foi retirada do Handbook de Óleos e Gorduras do Michael Bockish, eu já converti o índice de saponificação para nos dar as quantidades em hidróxido de sódio. Em um vídeo anterior aqui do canal, o do sabonete glicerinado, eu explico melhor como é feita essa conversão. Nós escolhemos aqui fazer um sabão de coco, bem simples mesmo. Ele tem 100% dos óleos sendo coco, todo vegetal então. Só por curiosidade, esse sabão de coco que nós vemos no mercado, aqui no Brasil, eles são feitos com óleo de coco babaçu e não com o coco da Bahia. Olha para você ver essa embalagem aqui. O desenho do rótulo é até o coco da Bahia, mas na composição já está escrito que é coco babaçu. Mas isso não interfere em nada não, é só uma curiosidade mesmo. Isso porque a composição química dos ácidos graxos de cada um deles é muito parecida. Só para deixar claro uma coisa, você pode falar tanto óleo de coco quanto gordura de coco. No rótulo está escrito óleo de coco, mas na realidade é o seguinte: se a temperatura ambiente o triglicerídeo estiver em estado sólido, nós dizemos que é uma gordura. Já se na temperatura ambiente estiver no estado líquido, nós dizemos que é um óleo. Como o coco funde a temperatura de 24 graus, que é uma média da temperatura ambiente, aí tanto faz a gente falar se é um óleo de coco ou uma gordura. Aqui nós aquecemos em banho-maria para ele fundir e ficar todo líquido. Para fazer o sabão é importante que a gordura que você for usar esteja fundida. Para esse preparo aqui nós vamos usar 1 kg de óleo de coco e na tabela apresentada dava para ver que é necessário 182 gramas para saponificar essa quantidade de óleo de coco. Nós vamos usar 180. Tudo aqui é por massa, você não faz por volume porque não vai funcionar. Então o ideal seria usar uma balança mesmo. Para não correr o risco de existir um excesso de soda e nós termos certeza que toda a soda reagiu com a gordura, não sobrando nenhum resíduo de soda no sabão que for produzido, nós utilizamos uma quantidade um pouquinho menor de soda, deixando então essa mistura com excesso de gordura, e o nome técnico para isso no sabão é sobreengorduramento. O sobreengorduramento pode ir de 1 a 10%. Aqui nós vamos fazer o seguinte: das 182 gramas que nós precisávamos, nós vamos pesar apenas 180 gramas. Além disso, a pureza da soda cáustica que nós estamos usando é entre 96% a 99%. Então, aí nós temos segurança de que não vai sobrar soda no produto final e que o sobreengorduramento vai ficar entre 2% a 5%, que, diga-se de passagem, é um valor muito bom. Essa gordura em ligeiro excesso também ajuda muito o sabão a não irritar a pele das mãos de quem eventualmente for lavar a mão com ele. Então nós vamos preparar uma solução de hidróxido de sódio e reservar. Para o preparo desse sabão, nós vamos preparar uma solução na concentração de 35% em massa. E se nós vamos usar 180 gramas de soda cáustica, então nós precisaremos de 514 gramas de água. É importante preparar essa solução em ambiente aberto porque isso aquece muito e acaba formando uma atmosfera com gotículas da solução de soda cáustica que pode irritar o nariz e o trato respiratório. O ideal é trabalhar com luva e com óculos de proteção e usar um recipiente de preferência de plástico. E você jamais deve usar recipiente de aço comum, porque ele vai enferrujar. Do sabão base de origem vegetal, o mais comum é encontrar o sabão feito com gordura de coco babaçu, como eu já havia dito. E principalmente a gordura de palma também, que é bastante comum no meio industrial. A gordura de palma é a versão purificada do azeite de dendê. Ele é tirado da palma, que tem o nome científico de Elais guinensis, que é o dendezeiro, como é conhecido popularmente. Você deixa essa solução reservada para esfriar. Aliás, tudo aqui vai estar na temperatura ambiente, nós não vamos aquecer nada. Esse método é chamado de processo a frio
em inglês é chamado cold process. A agitação aqui ela é necessária e você acaba demorando bastante para fazer isso. É bem comum você escutar alguém falando que colocou álcool etílico nessa etapa. A função do álcool etílico é basicamente acelerar essa reação, porque ele vai atuar favorecendo a solubilidade entre as duas fases, a fase aquosa e a fase orgânica, que é essa fase do óleo, né, a fase oleosa. No processo industrial não é usado o álcool etílico, porque o ganho no tempo de reação é compensado pela rápida agitação mecânica da mistura. Isso é feito com um motor elétrico. Além disso, se você colocar o álcool, vai ter mais um item para tornar o produto ainda mais caro, sem uma necessidade muito grande nesse momento. É por essa razão aqui que o mixer tem um papel muito importante, para nós termos essa agitação vigorosa mesmo. Se você não usar ele, às vezes esse processo pode levar até 1 hora, e aqui ficou próximo a uns 5 minutos de agitação. Esse sabão que nós estamos preparando não tem corante, não tem fragrância, não tem carga mineral ou algum outro aditivo. É por isso que ele é chamado de sabão base ou sabão fundamental, e ele é a principal matéria-prima para fazer também o sabonete. Esse sabão é muitas vezes vendido na forma de tubinhos pequenos. Eles são chamados em inglês de noodles, por causa do formato deles mesmo. Industrialmente, os noodles são preparados empurrando a massa de sabão contra um disco com vários furinhos em um processo que é chamado de extrusão. E a extrusora é a máquina que vai empurrando essa massa, e nesse caso aqui ela vai cortando o material que passa ali em tubinhos pequenos. Bom, mas como eu ia dizendo, na indústria eles reprocessam, refundem e misturam o noodle, colocando então corante, essência, glicerina, extrato de plantas, para fazer um sabão mais sofisticado ou qualquer um desses sabonetes para banho. De uma forma geral, o sebo bovino é muito mais barato que a gordura de coco, então os noodles mais comuns são os de origem animal, ou têm uma composição muito pequena com gordura vegetal. E é por isso que a maioria dos sabonetes que você encontra nos supermercados não são sabonetes de origem 100% vegetal. Nós mantemos o sistema em agitação até obter essa viscosidade, parece um creme mole. Visualmente é o momento que você vê aquela queda de material na superfície formando uma marca. Se você agitar muito além disso, fica difícil de colocar o material nas formas. Aqui nós colocamos nas forminhas e deixamos ele esfriar por pelo menos um dia. Depois nós retiramos da forminha e, como ainda tem muita água nesse sabão, nós colocamos ele em um local seco e arejado para ele terminar o processo de cura, que envolve basicamente a perda de água e isso deixa ele mais rígido. Nós adicionamos em uma parte do material uma quantidade equivalente a 0,1% de corante. O corante utilizado aqui é o dióxido de titânio. Ele é um dos corantes mais comuns para se dar essa coloração branca em muitos produtos. Fazendo isso, você vai ter um sabão base opaco, e aqui nós estamos fazendo só para fins didáticos mesmos e também por pura diversão. Você pode reparar que, como nós tivemos que colocar o corante e agitar ainda mais, a mistura ficou bem viscosa, e aí já está praticamente no limite para você conseguir depositar o produto nas formas. Se entrar ar durante a agitação com sabão nessa consistência aí você já não consegue tirar ele mais não. Depois do preparo, a cura do sabão é muito importante, não só para evaporar a água dele e ele ficar mais rígido, mas também para concluir a saponificação, porque quando a mistura fica rígida, a velocidade da saponificação cai bastante, o que significa que ainda existe uma mínima quantidade de soda reagindo com a gordura. Até o pH do sabão diminui um pouquinho depois da cura. Essa é a real razão de por que a cura é tão importante. E falando em pH, nós precisamos também medir o pH desse sabão. O procedimento para se medir o pH do sabão ou sabonete informado pela Anvisa é pelo preparo de uma solução 10% massa-volume. Ou seja, você dissolve 2 gramas de sabonete em 20 ml de água e depois de dissolver completamente, você mede o valor do pH. Eles recomendam que o valor deva estar em torno de 10,4. Então nós vamos fazer exatamente esse procedimento para confirmar o pH do produto que nós acabamos de produzir. Pode ser que você fique um pouco receoso porque o valor do pH não está próximo de 7, mas para você ter uma ideia, eu vou te mostrar um trabalho aqui que apresenta o valor do pH do sabonete infantil em barra, que é comercializado por aí. Esse trabalho analisou 47 sabonetes desses disponíveis em mercados e farmácias,
e o valor do pH da mediana foi 10,7, conforme você pode ir conferindo aí. Então, mediante isso tudo, o valor do pH do nosso sabão ficou muito adequado para uso, inclusive para a pele, levando em consideração o critério do pH. Uma dica muito boa para quem faz esse procedimento em pequena escala é que depois de 24 horas você pode colocar as forminhas em um congelador só para facilitar na hora de desenformar, porque em geral é difícil tirar ele daí. Nós recomendamos manter esse sabão por 4 semanas em cura em ambiente arejado. Eu vou testar ele aqui mesmo antes da cura, só para você ver que ele faz espuma, não fica gorduroso e limpa. Ele foi preparado com gordura saturada. Se você fizesse o sabão com gorduras insaturadas, como óleo de soja, girassol, azeite de oliva, ele fica mais mole e vai demorar mais tempo para poder curar. Para você ter uma ideia, um sabão feito com 100% oliva pode chegar de 4 a 6 meses para ter uma cura completa e ficar totalmente rígido. Bom, esse é um vídeo simples, eu espero que ele tenha de alguma forma acrescentado ao seu conhecimento. Muito obrigado por assistir até aqui e um grande abraço!